Olá, me chamo Márcia Dantas e vou apresentar para vocês o nosso trabalho, o qual está intitulado como Inversão sexual da tilápia, Oreochromos niloticus, submetida a diferentes fotoperíodos em sistema de recirculação. Então, o objetivo do nosso trabalho foi verificar os diferentes fotoperíodos sobre a inversão sexual da tilápia do Nilo durante todo o ciclo de produção. Esse trabalho ele foi realizado no laboratório de carcinicultura da Universidade Federal da Paraíba, no campus Bananeiras, e ele teve uma durabilidade de 180 dias. O cultivo ele foi realizado em um sistema de recirculação de água em condições controladas, e para a organização desse sistema de recirculação de água, nós montamos 9 caixas de água com capacidade de 1.000 litros cada e organizamos essas 9 caixas em 3 fileiras, sendo que a cada 3 fileiras nós tínhamos 3 caixas de água de 1.000 litros. E essas 3 fileiras se referiam aos 3 tipos de tratamentos que nós submetemos esses animais. E nessa figura 1 vocês podem ver a organização, a disposição dessas caixas de água. Então, os diferentes fotoperíodos, eles foram identificados como T1, T2 e T3, sendo o T1 um fotoperíodo de 24 horas de luz contínua, o T2 é um fotoperíodo de 18 horas claro e 6 horas escuro, e o T3 um fotoperíodo de 12 horas claro e 12 horas escuro, um ciclo normal, um ciclo circadiano, tá? Esses animais eles foram alimentados com rações artificiais, sendo essas rações previamente preparadas com o hormônio metiltestosterona, o hormônio designado responsável pela inversão sexual desses animais, e a alimentação ela foi fornecida em relação à frequência, como também o teor de proteína, conforme sugere Kubica, para sistema de recirculação de água em Pilates, Kubica 2006, tá? E a amostragem dos tecidos se fez em diferentes momentos durante os 180 dias de experimento. E ao final do experimento, nós fizemos a eutanásia desses animais. A eutanásia se deu por meio da superdosagem do anestésico, o qual nós utilizamos o óleo essencial de cravo da Índia. Após essa eutanásia, os tecidos, o tecido gonadal, ele foi extraído para análise histológica no laboratório de histologia animal, e nós utilizamos o protocolo conforme sugere Guerra 2017. Então, a identificação das gônadas, a determinação do sexo após a realização da histologia foi feita por meio da identificação visual do tecido do animal. Então, aqui eu trouxe para vocês, nessa figura de número 3, os nossos resultados encontrados ao final desses 180 dias de experimento. Então, nós podemos observar nessa tabela, nesse gráfico aqui, que nós tivemos uma porcentagem acima de 80%, em torno aí de 87% de animais revertidos para machos, sendo que a porcentagem restante ela foi identificada como animais intersexos, que tinham a presença dos dois sexos, mas nós identificamos que o tecido predominante foi o tecido testicular, e apenas nós observamos a estrutura de células semelhantes às células foliculares, no caso das fêmeas. Então, aqui nessa imagem B, vocês podem observar aqui nessa setinha, que tem uma estrutura semelhante ao que é característico das células foliculares, mas a maioria do tecido
que o animal encontrado é um tecido testicular com as células germinativas, tá? Desde as espermatogônias até a presença dos espermatozoides. Então, esse trabalho, ele foi comparado com o trabalho de varadagem, e o trabalho de varadagem, nós observamos que o ciclo normal de 12 horas e 12 horas claro e 12 horas escuro, os animais eles tiveram 100% de inversão sexual desse tecido. Enquanto os menores ciclos de luz, como por exemplo 6 horas claro e 18 horas escuro, esses animais apresentaram uma porcentagem de inversão sexual acima de 85%, especificamente 87% para machos e 10% para intersexo, né? A presença desses dois tecidos gonadais. Então, o nosso trabalho, ele identifica que em relação ao fotoperíodo não houve diferença entre a porcentagem da inversão sexual encontrada, e os 3 fotoperíodos apresentaram as mesmas porcentagens para a inversão em machos e a presença de intersexo. Sendo assim, o nosso trabalho, ele conclui, né, que os diferentes fotoperíodos às quais as tilápias foram submetidas não influenciaram na inversão sexual desses animais durante o ciclo de produção. Então, desde já nós agradecemos, né, a veiculação desse trabalho, como também a FAPESP pela concessão da bolsa.